Eu quero falar com você a respeito de identidade e propósito. Todos nós fomos criados com um propósito. E muitos de nós não entendemos e não compreendemos o que viemos fazer na Terra. Por que nascemos? Qual o objetivo de termos nascido? Nascemos para quê? Nós temos um destino, nós não temos um destino, somos os autores da nossa história ou vivemos uma história predestinada? Mas não dá para falar de propósito sem antes falar de origem, sem antes falar de identidade. Quando vemos pela ótica bíblica, a partir do livro de Gênesis, vemos que Deus criou o homem com um propósito. Ele fala em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre. E aí ele começa a falar sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis, sobre a natureza, enfim. O propósito de Deus ter criado o homem é, primeiro, ser a imagem e semelhança de Deus, e segundo, dominar sobre a terra. Só que a primeira parte do nosso propósito é ser a imagem e semelhança de Deus. Mas você só entende essa parte do propósito de ser imagem e semelhança se você entender que a sua origem é Deus. Por muitos anos a igreja ela olhou para o homem como se a origem do homem fosse a terra. Porque o que ficou conhecido da história de Adão é que Deus formou um boneco, formou ali do pó da terra o homem e soprou-lhe nas suas narinas. E ele passou a viver. Só que isso está no capítulo 2, no verso 7. O homem ele foi criado no capítulo 1, verso 26 e 27, onde Deus cria homem e mulher. Ou seja, Deus ele cria o homem e mulher espiritual. Cria o espírito do homem. No capítulo 2, verso 7, onde Deus faz do pó da terra ali um boneco e sopra ali nas narinas, ali era só a encarnação do homem. Ali era apenas a manifestação do homem na terra. Foi onde Deus pegou e trouxe o homem para a terra. Então a nossa origem ela não é terrena. A nossa origem ela é celeste. Pedro, quando escreve lá as suas duas epístolas, numa das suas duas epístolas, Pedro fala que nós somos forasteiros em terra estranha e que nós somos cidadãos dos céus. Então a nossa origem, ela está intimamente ligada ao próprio Deus. É por isso que hoje, popularmente, falamos que todos somos filhos de Deus. Mas por que somos filhos de Deus? Na verdade, nós falamos isso, mas não entendemos isso. Porque se você diz que você é filho de Deus, você está querendo dizer que o seu genitor é o próprio Deus, que a sua origem está em Deus, que quem te formou, quem te criou, quem te deu vida foi Deus. Só que nós vivemos nessa terra como se essa verdade não existisse. Porque se você compreender que a sua origem é Deus, que Deus é o seu Pai e que Ele te criou a sua imagem e a semelhança dele, você entenderia que imagem fala daquilo que é visível e semelhança fala de aspectos e características. Já parou para pensar por que o homem é tão criativo? O homem ele criou tecnologia inimaginável. Se você perguntasse, por exemplo, para Moisés, se ele acreditasse que poderia um dia falar num aparelho de telefone móvel, ele falando aqui e uma pessoa ouviria ele do outro lado do mundo, Moisés diria, isso é impossível, isso não existe. E, no entanto, o homem criou esse tipo de tecnologia. Tantas outras tecnologias, a biomedicina, a mecatrônica, a física quântica, o homem tem trabalhado em estudos científicos e tecnológicos de coisas inimagináveis, olho biônico, braço biônico, e tudo isso
parte da mente humana, porque Deus nos deu semelhança divina. O homem é semelhante a Deus nesse aspecto. Deus, ele é um Deus criativo. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é um Deus criativo, ele cria coisas. E o homem também, a partir dessa semelhança, cria coisas. Só que nós não somos semelhantes a Deus apenas no aspecto criativo. Veja que tudo que Deus formou, ele formou a partir da sua voz. E disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, produz a terra animais. Produziu. E disse Deus, haja separação entre águas e a porção seca. E houve. E disse Deus, produz o mar os seus animais, produza o céu os seus animais. E tudo que Deus falou veio a existir. A única parte da criação em que Deus não diz nada, mas com as suas mãos mesmo ele molda, foi o homem. Então o homem, ele nasce a partir do toque de Deus. Todo o resto foi criado a partir de sua voz. E nós também temos essa característica. Pela nossa voz, nós também determinamos. Não é assim que Jesus nos ensina? Se você disser a esse monte, saia daqui, lança-te ali, e crer no seu coração e não duvidar, então se fará conforme disse. Em outra parte, Jesus fala, se duas pessoas concordarem a respeito de algo e orarem juntas, o Pai Celeste vos concederá. Também fala de uma verbalização. Então, somos semelhantes a Deus nesse aspecto também. Só que nós vivemos alheio a tudo isso, porque isso não é pregado nos púlpitos. Isso não é difundido nas escolas. Isso não é anunciado para as pessoas. Porque a estratégia de Satanás é que quanto menos pessoas tiverem acesso a essa verdade, melhor para ele. Porque enquanto você desconhece isso, você vive como um escravo. Você vive como alguém que está sendo manipulado pelo sistema. E é isso que Satanás quer que você faça, que você viva de acordo com o sistema. Mas Paulo, em Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai falar para a gente não nos conformar com este século. Está no verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a sua mente ela precisa se abrir para essas verdades ocultas que estão na Bíblia e que não dão ibope. Você não vai ver esses grandes líderes de igrejas, esses grandes pregadores falando a respeito disso, porque isso não dá ibope, isso não dá dinheiro, isso não enche igreja. Mas eu posso ser bem sincero com você, isso pode não encher a igreja, mas isso enche os céus. Porque o nosso papel aqui nessa terra é justamente trazer o maior número de irmãos a essa mente clarificada para essas verdades bíblicas. Porque eu me recordo de uma parábola que Jesus nos conta, de um pai que fez uma festa para o seu filho e ele mandou chamar alguns convidados e esses convidados não quis. E de repente ele pediu aos seus trabalhadores que chamassem outras pessoas. E essas outras pessoas vieram e a casa continuou vazia. Então ele deu uma ordem, vai nos becos, nas ruas e trazem todo tipo de pessoa que vocês encontrarem. Traga todo mundo, eu quero a minha casa cheia. E essa parábola exemplifica exatamente esse tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo de que precisamos chamar todas as pessoas. Ir pelos becos, pelos vales, trazendo os órfãos, as viúvas, os drogados, as prostitutas, os mendigos, os desvalidos, os rejeitados e trazerem eles à presença do Pai. Porque são filhos de Deus, são tão importantes quanto o presidente que senta na cadeira presidencial, é tão importante quanto o rei que se assenta na cadeira real. O mendigo tem tanta importância para Deus quanto o rico. E nós estamos vivendo essa época. Só que o mendigo ele precisa de que alguém vá lá falar para ele que ele é a imagem e semelhança de Deus.
e que ele está aprisionado através da sua mente a uma vida de miséria. Está aprisionada pelo demônio que acusa ele, que diz que ele não é ninguém. Mas no reino ele é um príncipe, porque ele é o filho de Deus. Para pensar o quanto essa verdade ela precisa ser difundida, porque ela precisa destravar mentes, ela precisa ativar pessoas. Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que estão aprisionadas em suas mentes. Frequenta a igreja há 20, 30 anos e nunca destravou sua mente para essas verdades. Entram, sentam, ouvem um sermão e vai embora, não põe em prática, aquilo não toca o seu coração, não desafia a mudar, não traz o senso de urgência do evangelho, e a pessoa entra e sai durante anos e anos e nunca muda, porque nunca encontrou uma verdade tão real, uma verdade tão palpável quanto essa que eu estou te contando, que a sua origem é Deus. Às vezes você olha para os seus pais humanos, os seus pais biológicos, ou não sei, às vezes você nem conhece os seus pais biológicos, você tem pais adotivos, ou às vezes nem pais adotivos, não é? Mas às vezes você tenta buscar a sua origem aqui na Terra e você não tem. Justamente você não tem essa referência. Por que Satanás ele trabalha tanto na dilaceração das famílias? Por que Satanás ele bate pesado para destruir famílias? Para que o divórcio ele seja real, comum? Porque hoje a coisa mais comum que tem se chama divórcio. O casamento hoje em dia é uma instituição falida. Para a sociedade, casamento é besteira, casa quem é burro, casa quem é besta, porque o melhor é você permanecer solteiro e manter relações sexuais com quem você quiser. É assim que o sistema e o mundo prega. Por quê? Porque a constituição de família é algo trabalhoso. E eu vou te falar, realmente é. Família não é para qualquer um, família não é para despreparados. Família é para homem. Família é para quem é mulher. Quem é moleque não consegue constituir família. Quem gosta só de farra, quem não amadureceu, não sabe constituir família. Família é só para gente maduro, só para quem tem consciência e sabe respeitar o ser humano. Hoje em dia não, você casa hoje, amanhã você separa, casa de novo, separa de novo e vai, essa baderna. Por que Satanás bate pesado nisso? Porque ele quer que percamos a referência de família. E toda referência de família aponta para Deus. Quando Jesus ele esteve aqui entre nós, nos dias de sua carne, ele apontou para os céus e falou, Pai Nosso. Então, a palavra Pai arremete na nossa mente ao nosso Pai humano. Então, eu não sei que Deus é meu Pai, mas quando alguém me diz, ora a Deus dizendo Pai Nosso, que estás nos céus, e aí façam os pedidos, automaticamente a minha mente lembra do meu pai biológico, meu pai físico, meu pai humano, e eu lembro que quando eu peço as coisas para ele, ele me dá, e aí eu entendo essa referência e consigo enxergar Deus como meu pai. Só que se você não tem um pai, se você não teve convívio com seu pai, se você não tem convívio com ninguém que teve essa figura paterna, essa figura de acolher, de dar carinho, de educar, de apontar, dificilmente você vai conseguir enxergar Deus como um pai carinhoso, um pai amoroso, que ele é de fato. Na verdade, o seu coração hoje já está fechado quanto a isso, porque a pior lembrança que você tem é da sua origem. Às vezes você olha para você e você diz assim, eu não queria ter nascido. Por quê? Porque às vezes você é fruto de um estupro, às vezes você é fruto de um relacionamento indesejável, às vezes você é fruto de um relacionamento que nem existiu, foi apenas um ato sexual. E esse ato sexual te trouxe origem. E aí você é revoltado porque você não consegue enxergar que a sua origem não é humana, a sua origem não é terrena, a sua origem é divina. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para você, para te libertar dessa prisão na sua mente, dessa fortaleza que Satanás colocou na sua mente e no seu coração, dizendo que você foi um erro. Eu quero te falar que é impossível a sua existência ter sido um erro.
Porque para a sua existência ter sido um erro, Deus teria que ter errado. E Deus jamais erra. Você veio ao mundo exatamente porque Deus quis te trazer a este mundo. E Ele não te trouxe a este mundo para você viver sofrendo, viver amargurado, viver aprisionado, viver mendigando, vivendo nessas trevas que você tem vivido. Ao contrário, o Senhor te trouxe a este mundo para você dominar sobre todas as coisas. O Senhor te trouxe a este mundo para você ser cabeça e não cauda, para você dominar e não ser dominado. Só que Satanás te tirou essa habilidade de enxergar as coisas pela ótica divina. Como que ele te tirou? No seu nascimento. Ele tentou fazer isso com Jesus. Na época que Jesus nasceu, houve um decreto, e esse decreto dizia que crianças até 2 anos de idade deveriam ser mortas. Por quê? Porque Satanás queria exterminar todas as crianças para que o Messias não existisse. Então ele tentou fazer isso com você. Ele tentou sucumbir à sua existência, mas a sua existência é um propósito de Deus. Se você está vivo ouvindo esse áudio, se esse áudio chegou até você, essa palavra é para você. Você é a realização de um projeto divino. Assim como Adão. Adão foi o primeiro homem e ele veio para cumprir um propósito divino. Deus formou o homem e a partir de Adão toda a humanidade passou a existir. E não existe vida fora de Deus. Deus, ele rege o mundo com maestria, não existe nada que foge do controle de Deus. Eu sei que eu vou mudar um pouco o assunto aqui, mas é porque eu preciso responder isso. Aí quando as pessoas dizem isso, que Deus está no controle de tudo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: se Deus está no controle de tudo, por que existe o estupro? Por que o homem mata o outro? Por que existe fome na terra? Por que existe tanta catástrofe? Por que existe tantos acidentes naturais? E por que o mundo está da forma que está? Essa pandemia, esse coronavírus, por que tudo isso existe se Deus ele é bom? Irmão, isso tudo está acontecendo não é porque Deus é bom ou Deus é mau, até porque Deus está acima desse conceito de bondade e de maldade que nós temos. Deus, ele é Deus. E deixa eu te falar, o mundo está da forma que está por causa do homem. Existe maldade no coração do homem, que Satanás implantou maldade no coração do homem, e o homem ele é mau por natureza. Você vê 2 crianças brincando, daqui a pouco, se você te recolhe todos os brinquedos e deixa só um brinquedo, aquelas crianças inocentes irão brigar por causa daquele brinquedo, porque isso está na natureza do ser humano. O ser humano ele é mau por natureza. O seu bebezinho, uma criança que você tenha referência ou contato, existe maldade no coração dela. Lógico, existe pureza e ingenuidade, mas também existe maldade. O homem, por si só, ele nasce mal. Por que ele estupra? Porque ele é mau. Por que ele mata? Porque ele é mau. Por que ele degrada o meio ambiente? Porque ele é inconsequente. O ser humano ele é inconsequente. Até que chegue a consciência divina, o homem é mau e permanecerá mau. É por isso que Cristo veio, para mudar toda essa história. Cristo é a resposta para a humanidade. Cristo é o elo que muda tudo. Antes de Cristo, eu era uma pessoa totalmente maldosa, destruidora, egoísta, pensava só em mim mesmo, queria que o próximo se lascasse. Mas depois que eu encontrei Cristo, a minha vida mudou. Hoje eu penso muito mais no próximo, eu oro pelas pessoas, eu enxergo nas pessoas o mesmo valor que eu consegui enxergar em mim mesmo. Antes eu não me via como alguém que tinha valor. Hoje eu consigo olhar para mim e ver que Deus, ele quis que eu viesse a esse mundo, ele me conhece, ele me chama pelo meu nome. Hoje eu tenho construído um relacionamento de intimidade com Deus. E eu sei que qualquer pessoa pode conseguir isso também. Por entender que isso é possível, é que eu estou dedicando a minha vida. Através das redes sociais, eu tenho pregado o Evangelho, eu tenho orientado pessoas, tenho reunido grupos e tenho falado das experiências que eu tenho vivido em Deus. E eu sei que você também pode viver isso. Só que você precisa entender a sua origem.
Deus foi quem te formou e você é a resposta de Deus para essa humanidade. Deus espera que você entenda que você é um filho de Deus, que você volte para a sua origem, apesar de todo o sofrimento que você viveu, apesar de todos os dilemas que você viveu até aqui. Eu quero que você volte os seus olhos para Deus agora e faça uma oração da sua forma, mas deixe o seu coração orar por você. Fale com Deus das suas dificuldades, fale com Deus sobre os seus dilemas, fale com Deus daquilo que te incomoda e faça deste momento um momento restaurador. Irmão, às vezes você não teve um pai, ou teve um pai e esse pai era violento, um pai que te prejudicou, te violentou, ou uma mãe que, sei lá, era uma prostituta, era uma mãe ruim, uma mãe má. Eu quero te falar, esse amor que você foi privado de receber, você pode receber de Deus. Deus, ele tem amor para cobrir essa falta que você teve. A questão é que você tem falta desse amor e Satanás está te prendendo em uma situação que você permaneça sem esse amor. Mas através dessa mensagem, eu peço ao Espírito Santo que toque no seu coração agora e faça com que você entenda que Deus, ele é amor e ele está de braços abertos para fazer com que a sua mente se expanda, se abra para essa verdade e você ande nos caminhos do Senhor. Você não é quem o mundo diz que você é. Você não é um falido, você não é um mendigo, você não é um rejeitado, você não é a escória da sociedade. Você é um príncipe, porque você é um filho de Deus. Você é uma princesa, porque você é uma filha de Deus. Você tem direito a tudo quanto qualquer outra pessoa tem. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então receba essa palavra. Essa é a primeira gravação de muitas que eu vou fazer e essa série se chama Identidade e Propósito. Eu quero que você entenda a sua identidade. Você não é quem você pensou ser. Você é um filho de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.